empregos e projetos, empresas multinacionais. Na internet tem isso. Quantas pessoas que na internet não estão enganando pessoas também? Sim. Outras estão produzindo bons conteúdos, outras não. Então, assim, a gente precisa entender que isso não é algo exclusivo da igreja, isso é Sim, sim. sociedade. O mundo é assim. Então, o mundo tem pessoas boas e pessoas más. E elas estão misturadas e camufladas. E Jesus disse isso. Jesus disse: trigo e joio estão juntos, só serão separados no dia da colheita. Então, entenda isso. Então, toda vez que, quando Jesus me fala isso, então para mim nada mais me choca. Então, quando aparece alguém fazendo besteira em qualquer área, eu falo: Jesus disse, não me choca. Então, eu já vivo preparado para isso. Esse é o primeiro ponto. Sim. Porque às vezes a galera joga muito isso pra igreja e eu sempre digo: não é só a igreja, não, o mundo é assim. Então, assim, o mundo é assim. Aí, segundo ponto, você falou algo que é interessante: a complexidade da Bíblia. Vamos entender o que é a Bíblia. Eu tava conversando com um amigo meu hoje, que ele é muito cético, né? E ele fala: mas fé, fé. Eu falei: irmão, eu só preciso ter fé em uma coisa, que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu só tenho fé nisso. O resto é lógica, porque todo o resto decorre disso. Então, assim, fé, eu só tenho em uma coisa, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que Cristo morreu por mim. Eu creio nisso porque a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o meu passo de fé. Ah, mas homens escreveram a Bíblia. Sim, mas eu creio que foram homens inspirados por Deus. Ponto. Eu creio nisso. Não precisa, isso é algo, eu não precisa ter lógica, porque é fé. Sim. A Bíblia fala que nós seríamos salvos pela fé e não pela lógica. Então, assim, eu até costumo dizer que a fé é democrática, porque todo mundo tem a mesma chance de acreditar. Esse é o ponto. Qualquer um tem acesso, qualquer um tem. Tá mais fácil você ler uma Bíblia na internet do que você virar influenciador. E tem um monte de gente virando influenciador aí. Então a gente precisa entender primeiro o que é a Bíblia. Na concepção, eu, como cristão, creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto. Aí, para que serve a Bíblia? Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, para que ela serve? Aí que nós entramos no ponto da complexidade. Ela tem uma hierarquia de assuntos. Assunto número 1, o mais importante: salvação. Se eu encontrar aqui alguém na rua agora e essa pessoa falar, fala de Deus para mim, eu tenho que falar para ela que Jesus Cristo morreu na cruz. Se eu falar de José, ela não vai ser salva. Se eu falar de Davi, ela não vai ser salva. Se eu falar de Abraão, de Moisés, isso ela não vai ser salva. Eu tenho que falar: Jesus Cristo morreu por você numa cruz. Você crê? Se você crê, você será salvo. É isso que a Bíblia diz. Então, hierarquicamente, o mais importante da Bíblia é a salvação. Isso não existe tanta complexidade. Isso exige fé. Tá entendendo? Esse é o primeiro ponto. Sim. Então, para que a Bíblia serve? Primeiro, para nos salvar, para nos trazer como ser salvos. Esse é o primeiro ponto. Só que a Bíblia tem 39 mil versículos. E os outros falam do quê? De uma vida correta, saudável e abundante aqui. Aí é outro ponto. Então ela aponta para a salvação, que é depois daqui, e fala como ter uma vida correta, saudável e abundante aqui. Então a Bíblia ensina de tudo que você imaginar. Irmão, a Bíblia fala sobre sexo, a Bíblia fala sobre relacionamento, fala sobre inimigos, a Bíblia fala sobre paciência, a Bíblia fala sobre família, sobre como ser um homem de valor na sociedade, como ser uma mulher. A Bíblia tem um provérbio muito famoso que é a mulher virtuosa. Explica o que é uma mulher segundo o que Deus disse que é a mulher correta. Então a Bíblia fala como ser um bom pai. A Bíblia fala como você tratar pessoas que te irritam. Você acredita nisso? Tem um provérbio na Bíblia, cara, que fala assim, ó. Se você trata se uma pessoa te faz uma pergunta tola e você responde com inteligência, você é mais tolo que ela. Isso é Bíblia. Olha que loucura. Então a Bíblia te ensina, primeiro, a salvação. E depois que eu sou salvo, como ter uma vida correta, saudável e abundante aqui. Aí nós entramos na complexidade. Irmão, se eu quiser ser shapeado, o que eu faço? É malhar. Mas não é só malhar, porque tem vários caras gordinhos na academia. Sim. Ah, então não é só malhar. Exatamente. Então eu tenho que buscar entender aquilo que eu tô fazendo. Sim. Então se eu quero ficar shapeado, eu tenho que aprender o que comer e aprender como treinar e aprender como beber água. Ou seja, você tá me dizendo que para eu conseguir o resultado em algo, eu tenho que conhecer mais do que o básico. Então, a complexidade da Bíblia tem a ver com o seu interesse. Você quer ser salvo? Beleza. Jesus Cristo morreu por você numa cruz. Quer ter uma vida boa, quer ser um bom marido, um bom filho, um bom vizinho, uma pessoa bem-sucedida? Aí você tem que se aprofundar. E o que na vida que não é assim? Entendeu? Ô, Krauk, Forte ou não? Forte. ô, Krauk, mas me fala uma coisa, de qual Bíblia que você está falando? Da protestante, da cristã, da Torá, da etíope, cada uma tem um número de livros, né? Então, aí a gente entra na questão da fé de novo. Eu, como cristão, creio que a Bíblia protestante, que é a que está na minha mão hoje, Sim. é a palavra de Deus. E creio que a Bíblia católica e outras Bíblias foram Bíblias, de fato, alteradas por interesses humanos. Esse é o ponto. Por quê? Eu creio que a palavra... Esse que é o ponto da fé.
Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que Deus é soberano e fez ela chegar em mim como ela tinha que chegar. Tá, mas quando você Por diz que quê? ela foi alterada, por exemplo, o protestantismo é Uhum. mais jovem do que o cristianismo, né? Sim, E é mais jovem ainda do que a Torá, que veio de lá, sim. e números de livros, né? Então, por exemplo, a Bíblia protestante, ela vem retirando livros, né? É. Na verdade, a É, Bíblia protestante, ela retirou 6 livros, né? não, Do, 6 em relação à cristã, né? Porque se a você... católica. A É, católica, né? isso. Se você for pegar o Antigo Testamento ou a Bíblia etíope, né? Que é a que tem 96 livros, Uhum. 94 livros. Então, de qual que tá certa, qual que tá É. errada, né? Então, aí nós É, entramos por exemplo, que nem no você falou fé. da cristã, da protestante, que as outras foram alteradas, mas como que a última foi alterada não, como que a última foi alterada pela primeira? Como Então, que você me explica isso? E então, não tô te contestando, é só não, bater papo, eu tá? gosto desse tipo de Só bater pergunta, papo. porque eu gosto desse tipo de pergunta, irmão, porque a Bíblia fala assim, que é pelos frutos que a sabedoria de Deus é comprovada. Então, irmão, o que eu creio? Igual eu falei pra você, tem coisas que é lógica e tem coisas que é fé. Eu, como cristão, não tenho a resposta de tudo, porque senão Deus seria eu. É isso que eu falo pra galera. Mas você já teve curiosidade de estudar Sim, outros irmão, livros? irmão, eu já li quase o Alcorão inteiro, já vi sobre o budismo, já vi outras religiões. Tá. Então eu vou te falar o que eu acredito a respeito dessa questão. Sim, Eu tenho fé que a Bíblia que está na minha mão hoje é a Bíblia que Deus permitiu que chegasse. tá. Isso é Boa. o que eu tenho fé. Fé. Bacana. Fé. Sim. Não tenho como é fé. Sim, Isso é sim. fé. Agora vamos para fatos históricos. Como essa Bíblia chegou na minha mão? Primeiro, houve uma reforma protestante em 1517, que foi o quê? Quando um cara chamado Martinho Lutero foi lá e falou: peraí, a Igreja Católica tá usando da Bíblia para fazer outras coisas, tá errado e tal e tal e tal. O cara traduziu a Bíblia para o alemão e trouxe a Bíblia ao acesso da pessoa comum. Por quê? Desde que a Igreja Católica, a Igreja como instituição religiosa, se fundiu com a política na época lá de Constantino, na Roma e tal, virou um poder político, a pessoa comum não tinha acesso à Bíblia. Por isso eles eram dominados. Por exemplo, a Inquisição rolou por causa disso. Os caras falaram: se você matar em nome de Deus, você vai pro céu. A Bíblia não diz isso. Se a pessoa lesse a Bíblia, ela não teria feito isso. Sim, tem as Então, interpretações é, favoráveis a quem, não, é porque, tipo quer assim, interpretar, né? não, mas literalmente a Igreja Católica, como poder político, fez uma parada que é assim, por exemplo, se cobrava para ir pro céu, você, Sim. conhecido como indulgência, você pagava para ter um terreno no céu. E não tô falando que, tipo assim, então a Igreja Católica todo mundo é pilantra. O que eu tô querendo dizer é que, assim como acontece hoje de outras formas, com pastores e outros líderes religiosos, a maldade humana tá no meio de Sim, tudo. lógico. Então, pô, pra você ter uma ideia, a Igreja Anglicana, que é uma igreja conhecida também lá do outro lado, leste da Europa, se formou porque o rei queria se divorciar e o Papa não deixou. Sim, sim. Aí ele falou: então eu vou abrir outra igreja. Abriu E outra pronto. igreja. Então, por Exatamente. exemplo, você tá entendendo? Então, assim, interesses políticos estavam envolvidos em toda essa área. E um dia, um cara que nós cremos que Deus instituiu esse cara, chamado Martinho Lutero, foi lá e falou: peraí, tá errado. Nós seremos salvos pelo sacrifício de Cristo, não pelo que eu posso fazer. Então ele foi lá e pregou as teses, traduziu a Bíblia para o cidadão comum e hoje a Bíblia chegou na nossa mão. E retirou-se os livros que, dentro do entendimento dessa galera, eram os livros que eram usados para conduzir a galera conforme a vontade da instituição e não da Bíblia. Tanto que, até como base de crença, a igreja protestante cristã, no caso que eu creio, nós cremos na Bíblia, ponto final. Já a igreja católica, além da Bíblia, tem a questão dos papas, tem toda uma... Como que é o nome da palavra? Credo religioso, tem algumas questões. Tanto que por grande... Dogmas, né? tanto Liturgias. que por grande tempo, por muito tempo, a voz do Papa era a voz de Deus. Era literalmente o que o Papa falava, Deus falou. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, pô, imagina. Tem muita gente que ainda acha isso, Então, né? imagina um Papa mal intencionado que poderia fazer. Sim. Imagina alguém falando que é Deus que tá falando. Deus mandou fazer isso. Assim como na igreja evangélica, também tem muita Sim, pessoa que sim. faz isso. Eu sou um cara, eu acho que legal eu deixar claro isso aqui. Eu sou cristão, mano, mas eu não sou religioso. Eu não fui na igreja levantar a mão. Eu me converti lendo a Bíblia. Então hoje eu prego numa igreja. Hoje eu espalho a mensagem numa igreja, assim como eu espalho no Instagram, por amor, principalmente por amor às pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Mas eu não sou um cara religioso, porque o Jesus que eu creio também não era religioso. Eu prego o que Cristo disse. Então tudo que foge disso eu também não concordo. Então assim, quando eu me converti, viralizou um vídeo meu que eu falei, ó, pessoal, sou crente, sou cristão, li a Bíblia, tô amando, tô me aprofundando. Não acredito em ninguém a não ser a Bíblia. Pode vir cantor gospel, pastor, padre, pode vir o que for. Se falar algo que não tá escrito, eu não acredito. E eu sou assim. Então eu tenho fé só em uma coisa, que a Bíblia é a palavra de Deus. O resto é lógica. Entendeu? Então, assim, isso que você tá me falando é muito genuíno a pergunta.
E a resposta também. Sim, Então, sim, assim, então o que eu tô te dizendo é... Aqui não é para te É, confrontar, é não, só para mas- entender Mas, irmão, a sua linha mas de você fé, pode a sua linha ficar de tranquilo, raciocínio. porque eu vendo as batalhas de rima, isso aqui, Ah, você pode ficar em paz. Ó, o Wagner é bom de rima, hein, cara? Então nós vamos fazer uma rima no Não, final. Geralmente Mas eu faço assim, no